das casas derrubadas durante essa tragédia. A Prefeitura de São Sebastião deu início hoje a um verdadeiro velório coletivo. E é para São Sebastião que a gente vai ao vivo daqui a pouquinho com a nossa Beatriz Manfredini, que está percorrendo todas as praias ali, os pontos principais, para trazer mais atualizações para vocês. A gente vai entender um pouquinho mais o número oficial de mortos, de desaparecidos e principalmente como é que está a situação de cada uma das rodovias. Mas antes, deixa eu dar meu boa tarde aqui ao nosso time, Fábio Piperno, Jorge Serrão, nosso Nelson Kobayashi. Senhores, há uma previsão, primeiro boa tarde a todos, há uma previsão e inclusive já chove muito forte lá no litoral norte. A previsão é de cerca de mais de 200 milímetros aí na noite de hoje. Como é que vocês estão vendo isso? E eu vou resgatar essa última fala do nosso querido Adalberto Piotto no final do Prós e Contras, de uma certa morosidade, principalmente do Poder Legislativo nessa hora, né? Qual iniciativa o Legislativo está tomando em relação a tudo isso que está acontecendo? Serrão começa. Vamos lá. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Essa questão a gente já começou a debater ontem. Cobrar dos políticos soluções objetivas para resolver aquela questão ali. Que não é uma tragédia natural, é uma tragédia gerada pela falta de uma política nacional de urbanização, combinada também com uma falta de uma política nacional mais consistente de defesa civil. Ainda agora a gente viu aqui no Prós e Contras, o Adalberto Piotto e o Zé Maria Trindade lembrando da questão norte-americana. Os Estados Unidos têm grandes desastres naturais previsíveis todo ano. Tem lugar ali com início de ciclone, tornado, furacão, aquilo é constante. E eles têm uma preparação para proteção e também para a ação durante esse tipo de evento. Aqui no Brasil, todo ano, nós temos problemas com chuva em determinado local. E todo ano a improvisação é a mesma. Todo ano ficamos dependentes da verba que vem no futuro, do projeto que vai ser feito e que nunca é realizado, né? Da ajuda, da solidariedade das pessoas. Essa nunca falta, essa vem. Essa está sempre presente nas situações extremas. Mas a gente não pode, chega uma hora que basta de tanta improvisação. E dessa vez é a hora da gente dar o basta na improvisação. O recado veio do céu, recorde de chuva. Nunca aconteceu isso. Então, se nunca aconteceu, vamos tentar evitar de novo, né? O tal dilúvio da Arca de Noé também só aconteceu uma vez, né? Então, vamos aqui tentar não repetir os erros, mas a gente continua não fazendo as coisas certas. O que é a coisa certa? Que não deixa dúvida. Essas cidades precisam ter um sistema de contenção de encosta bem elaborado. Tem que ter... Hoje, as construções têm que obedecer a critérios de ter caixas de retenção de água. Condomínios têm que ser construídos assim. E vamos lá, qual condomínio que hoje efetivamente cumpre essa regra? Que não tem que ser necessariamente uma lei, não. Isso é o bom senso. Muita construtora não faz isso para economizar. E depois a economia sai cara na hora da tragédia. Então, vamos debater melhor o uso e reuso de água, uma política de reserva. Choveram 600 milímetros. De quanto dessa água foi aproveitado para utilização depois em momento de seca? Nada, porque nós não temos uma política efetiva para isso. Então, são esses assuntos que precisam ser levados como política pública. Agora, quem tem que fazer essa cobrança é você, cidadão, você que tem que cobrar o seu prefeito e o seu vereador. Porque agora a gente está vendo aí muita cobrança em cima do federal, mas a cobrança mais exata tem que ser feita no âmbito municipal. É vereador e prefeito para depois chegar no governador e no presidente. Vamos cobrar. Agora, Nelson, a gente estava conversando justamente antes de começar o programa sobre essa morosidade do Poder Legislativo, né? Não temos ainda nenhuma convocação extraordinária, nem por parte do Senado, nem por parte da Câmara, para tentar algum tipo de destravamento ou de uma ação prática em relação aos desastres. Pois é. Primeiro, boa tarde, Paulo, Serrão, Piperno, toda a nossa audiência. Em relação ao que se espera do Legislativo, eu tenho uma opinião um pouco diferente. O Legislativo, de fato, ele precisa amadurecer as suas ideias para transformar ali as propostas, as discussões, os debates em lei, em legislação. O presidente da República, o Poder Executivo, por outro lado, tem já um poder imediato nas mãos, até de editar medida provisória quando necessário, né?
Agora, o que faltou do Poder Legislativo foi uma manifestação mais presente. Foi, por exemplo, nós tivemos presença física do governador do estado, do presidente da República, do próprio prefeito, por óbvio, mas cadê a manifestação e a presença do presidente do Congresso Nacional, do presidente da Câmara dos Deputados? Cadê essas pessoas que até esses dias toda a mídia, toda a sociedade só ouvia falar nesses nomes, do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, pessoas tão importantes para os destinos do país? Cadê essas pessoas agora, pelo menos se manifestando pessoalmente, se compadecendo da situação caótica que vivem essas famílias no litoral norte? Essa sim era uma manifestação que faltou do Poder Legislativo. Agora, em relação à convocação de urgência, eu não acho que seja adequado, porque o Poder Legislativo precisa sim ter tempo para amadurecer. Não significa que eu concorde que eles só voltem depois de março, né? Que tem um feriado tão prolongado, diferentemente de todos os trabalhadores que, para folgar ontem, vai ter que repor o dia algum outro dia da semana, algum outro dia do mês, né? Como que pode? O trabalhador brasileiro que tem carteira assinada tem que trabalhar todos os dias para folgar um dia no carnaval, depois ele tem que adequar o seu horário. Já os parlamentares vão votar sabe-se lá quando. Isso eu não concordo, mas não justifica uma convocação de urgência para debater uma lei assodadamente. Isso seria prejudicial. E um parênteses, né, que aqui no governo de São Paulo, no estado de São Paulo, o parlamento só retorna 15 de março. Demora um pouquinho. O parlamento estadual, né? A Assembleia Legislativa vai tomar posse somente no 15 de março. Mas a bancada paulista, meu querido Fábio Piperno, pelo menos buscou direcionamento aí de 4 milhões de reais em recurso daquelas emendas impositivas para 2023, justamente para o auxílio dessas vítimas. Já é alguma coisa. Boa tarde, Paulo Matias, os colegas, a nossa audiência. Eu acho que todo mundo aqui levantou pontos muito importantes. E veja, Paulo, no final de semana, um pouquinho antes do início dessas chuvas terríveis, né, o jornal Estado de São Paulo publicava a seguinte manchete: Congresso estica a folga do Carnaval até março. Então, essa reportagem ela chama atenção para o fato de que os parlamentares, à exceção daqueles envolvidos na comissão da reforma tributária, voltarão a trabalhar, né, só daqui 10 dias. Não folgam o resto dessa semana e começam a trabalhar só no meio da semana que vem. Então, veja, eu acho que do ponto de vista conceitual, se a gente comparar com qualquer outra categoria da sociedade, e mesmo dando aí o braço a torcer que os políticos, especialmente os do legislativo, formam uma categoria um pouco diferente e tal, mas mesmo sendo bastante benevolente com eles, eu acho que não se justifica, né, um descanso remunerado tão longo assim. Eu acho, Paulo, que nesse momento aqui, hoje, por exemplo, dia 21 de fevereiro, talvez a presença deles fosse muito mais de um apoio simbólico, como você e o Nelson citaram, né? Porque do ponto de vista prático, hoje, eles não teriam tanto assim a fazer. Eles poderiam ter discutido melhor o orçamento, até mesmo a PEC da transição. Porque ontem a gente discutiu aqui que a PEC da transição, por exemplo, ela não tinha nada aí para a questão da defesa civil. E aí eu fui atrás dessas questões hoje, e na verdade ela reserva 1 bilhão e 100, e sendo que mais ou menos metade disso aí para a defesa civil, que era aquela rubrica que nos chamou a atenção ontem, porque o orçamento anterior não previa nada. 500 milhões também, convenhamos, não são lá grande coisa, considerado aí o histórico dessa região, por exemplo, de Paraty, de Minas Gerais, né, de toda essa região, aliás, que, enfim, abrangida pela Rio Santos, mais ali aquela parte da Serra da Mantiqueira em Minas Gerais. E o ano passado a gente se recorda, inclusive, de inundações lá na Bahia. Então, veja, eu acho que o que aconteceu, que a gente está testemunhando agora, essa tragédia, essa calamidade, ela deixa muitas lições, sim. E, aliás, hoje, o jornal O Vale, lá de São José dos Campos, que está fazendo um excelente trabalho de cobertura dessa tragédia toda, ele publica, Paulo, um link, até coloquei no Twitter isso, de um
curta-metragem, de um documentário chamado Caraguatatuba, da catástrofe ao sucesso, mostrando a tragédia ocorrida por conta de muitas chuvas em 1967. Nós estamos falando de 53 anos atrás. Tem depoimentos de muitas pessoas que viveram, né, aquela situação trágica. E, passado mais de meio século, parece que o poder público não aprende. Ô Piperno, mas você e o Nelson disseram que o Congresso não teria tantas questões assim para resolver, e no caso, enfim, de convocações extraordinárias e tal. Mas eu quero muito compreender a visão dos cidadãos que nos assistem, nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News, porque existem alguns temas em que a gente vê uma velocidade por parte da classe política muito maior do que esse que nós estamos vendo. Aí nós podemos entrar numa discussão um pouco mais burocrática, mas o que eu acho que vale a gente destacar aqui é: nós queremos ver um poder público absolutamente ativo. Se existem questões burocráticas ou não a serem resolvidas, é uma coisa. O que eu particularmente não gostaria de ver é a Janja, Piperno, sambando num momento desse. Isso tem um simbolismo horroroso na sociedade, absolutamente horroroso. Da mesma forma que num momento desse, todas as autoridades, sejam do Legislativo, do Executivo e também do Judiciário, cito o Judiciário porque eu acho importante, acho que nós temos questões relevantes, inclusive, a serem debatidas no Judiciário, envolvendo essa situação que nós estamos. Quando nós vemos uma certa omissão disso, quando desaparecem esses políticos nesse momento e aparecem em momentos como, por exemplo, o aumento do salário, quando aparecem em momentos, por exemplo, o aumento de uma estrutura ou de uma verba que possa vir a beneficiá-los, é isso que eu acho que causa uma certa indignação e é isso que eu estou tentando aqui passar para vocês. Qual é o momento de urgência em que nós teremos, em que toda a classe política e o poder público vai se mobilizar e ter o sentido de urgência que a gente está buscando? Nós não estamos falando aqui de um problema em que possa esperar, né, Serrão, os políticos voltarem da folga, do recesso. Não dá para esperar. Não dá para esperar. O brasileiro, ele tem que voltar a compreender qual é a importância do interesse público e não do interesse particular do próprio político. Isso aí, eles são craques, são maravilhosos. Vocês viram lá a velocidade com que eles aprovaram o orçamento secreto que interessava a eles? Viram a velocidade com que aprovaram seus próprios aumentos, reajustes? Estavam defasados, né? Eles foram rápidos no gatilho quando é cuidar da questão deles. Vamos aprovar aqui as emendas de relator, as emendas particulares, as emendas PIX, tem um monte de nome de emenda de dar dinheiro. Inclusive teve gente que foi rápido em aprovar a emenda para o carnaval. Então tem muita cidade aí que está podendo fazer o carnaval porque recebeu verba especial destinada do deputado federal de sua região. Então é importante que agora aconteceu uma tragédia. Então seria muito bom que o político agora começasse a entender, olha, eu tenho que pensar também como eu destino verba, como eu faço projeto. O que eu posso pensar em legislação e em ideias objetivas de engenharia e de medidas administrativas para diminuir o efeito desse tipo de problema que acontece todo verão. E eu lembro, hein? Não chegou ainda nem o mês de março, que costuma chover muito mais. Então, estamos sempre patinando. O político, repito, a culpa dessas tragédias, a responsabilidade mais direta, não vamos chamar de culpa, mas a responsabilidade mais direta é do poder público municipal. Quem foi que deixou ocupar faixas, grandes áreas de terra de maneira irregular ou áreas de proteção ambiental que jamais poderiam estar sendo ocupadas por grandes aglomerações humanas? A responsabilidade disso é das prefeituras. Algum político local fez movimento para mexer nisso? Claro que não, porque se ele mexer, ele pode atrapalhar o desempenho dele na eleição. Então, de novo, os caras não estão pensando nunca no interesse público, estão pensando no seu interesse particular, no seu voto, nos seus esqueminhas. E é isso que precisa mudar. Agora, quem muda isso, a novidade é você, população.
É cada cidadão que tem que pressionar. Se não pressionar, não rola. Serrão, só antes da gente continuar a nossa discussão aqui, eu vou passar para o Nelson Kobayashi. Antes, a gente precisa fazer uma prestação de serviço aqui, pensando de uma maneira bem objetiva para vocês que nos acompanham. Se você está querendo ajudar o litoral norte de São Paulo de alguma forma e não sabe como, dá uma olhada nesse recado que eu tenho para te passar. A Cruz Vermelha de São Paulo iniciou uma campanha de arrecadação de doações para vítimas das chuvas. São milhares de pessoas que, infelizmente, estão desabrigadas, precisando de itens básicos como produtos de higiene e limpeza e também comida. São duas as formas de participar dessa campanha que eu estou sugerindo para vocês. Você pode ou doar em dinheiro via Pix, e a chave para você fazer o Pix é soschuvas@cruzvermelhasp.org.br. Vou repetir aqui para você anotar: soschuvas@cruzvermelhasp.org.br. A outra forma de você ajudar também, se quiser, você pode entregar diretamente a sua doação, como por exemplo garrafas de água, alimentos não perecíveis, roupas e colchões na sede da entidade aqui em São Paulo, que fica na Avenida Moreira Guimarães, número 699. Essa ação da Cruz Vermelha tem o apoio e o respaldo absoluto do grupo Jovem Pan de Comunicação. Então, se você quiser fazer o Pix ou se você quiser doar esses itens que a gente está sugerindo, nós aqui afirmamos para vocês, é uma doação absolutamente segura e necessária. Olha, gente, o governador Tarcísio de Freitas confirmou que a Marinha do Brasil deslocará para o Porto de São Sebastião o navio aeródromo multipropósito Atlântico, que a partir de quinta-feira, dia 23, ampliará a capacidade de atendimento às vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral norte nesse último final de semana. O navio da Marinha conta com um hospital de campanha com mais de 200 leitos hospitalares. A estrutura dispõe de UTI, unidade de terapia intensiva, completa com ortopedista, cirurgião geral, anestesista, cirurgião dentista, farmacêutico e também profissionais de enfermagem e de saúde bucal. O Atlântico conta ainda com 6 helicópteros e 3 embarcações de desembarque de viatura e também pessoal que terão a tarefa de chegar a localidades isoladas e que estão sem acesso terrestre. Nelson, por favor, vamos continuar a nossa discussão por aqui, só inserindo esse trabalho aí por parte do governo do estado em parceria com a Marinha. Pois é, uma ajuda muito bem-vinda, porque a situação de acesso terrestre, a gente sabe, a questão das rodovias, vamos inclusive discutir isso logo mais, é de difícil acesso. A gente só tem uma rodovia ali que parece que agora está liberada, inclusive por onde as pessoas estão retornando para a capital, para suas cidades, né? É uma ajuda muito bem-vinda. Em relação ao que a gente vinha conversando aqui, eu discordo um pouco de que essa responsabilidade seja muito mais dos prefeitos. E eu digo por quê? É claro que a responsabilidade de fiscalização de obras irregulares está na mão ali do ente mais próximo, que é da prefeitura, claro. Mas, por outro lado, o prefeito e o governo municipal podendo retirar essas pessoas, embargar uma obra, o que aconteceria? Essas pessoas iriam para a rua. E o poder municipal não tem dinheiro suficiente, não tem orçamento para aplicar políticas de moradia, o que seria uma responsabilidade muito mais do governo do estado e do governo federal. Então o prefeito fica numa saia justa terrível, porque o que ele faz? Ou ele tira a pessoa para garantir que está fiscalizando e que ninguém está construindo num lugar irregular, e deixa essas pessoas na rua, ou ele faz uma vista grossa para garantir ali que as pessoas tenham pelo menos o teto para sobreviver. O que a gente precisa é cobrar política pública de moradia do governo do estado e do governo federal, que tem orçamento para isso. O estado de São Paulo, a gente viu aí agora na transição do governo, tem um superávit bilionário de bilhões e bilhões que poderiam ser valores aplicados, por exemplo, na construção de moradia para essas pessoas que não têm teto e que, diante da situação de desespero, procura o primeiro terreno que está vago e às vezes isso está numa encosta de um morro. E, infelizmente, é assim que as coisas acontecem, né? Sobre a questão da participação ou não do Poder Legislativo, a gente sabe, claro, que seria um símbolo importante retomar de urgência diante de uma tragédia, mas reunir os parlamentares em razão disso, para quê?
O que eles fariam lá todos reunidos? Não há o que fazer. Vai fazer uma lei, não vai entrar em vigor agora, vai fazer só daqui para frente. Essa lei não vai ter a discussão, o amadurecimento necessário. Enfim, seria um símbolo inútil, na verdade, porque não levaria a resultado efetivo algum. O que os parlamentares podem fazer, do ponto de vista prático, imediato, é destinar as suas emendas individuais e impositivas, e dessa legislatura, inclusive, também bilionária, né? Porque aquela fatia que era do orçamento secreto, metade dela ficou para essas emendas individuais e impositivas. São os parlamentares agora destinarem parte dessa fatia do orçamento para a reconstrução dessas cidades, né? Para a construção de escolas que se perderam, de creches, de hospitais, postos de saúde, para a reconstrução do poder público naquela localidade, até mesmo de hospitais. Então a gente tem possibilidades do Legislativo que não precisam os deputados, os parlamentares retornarem a Brasília. Eles podem, de onde estiverem, por meio digital, já destinar as suas emendas. Então, assim, claro, a gente precisaria de um Legislativo presente do ponto de vista simbólico. A gente precisaria da presença do presidente do Congresso Nacional ali, para dizer que o Legislativo acompanha essas pessoas e que terá um olhar durante a legislatura para essa situação na discussão dos próximos projetos de lei, dos projetos que lá estão. Mas, assim, reunir agora de imediato seria um ato sensacionalista e, do ponto de vista prático, inútil. Eles precisam se reunir, sim, para tratar dos assuntos do Brasil. Essa folga aí de quase um mês é que não se justifica, mas não relacionado a essa situação caótica